Mas eu acho que um fator muito importante é, é o sentimento de insegurança que desencadeia um sentimento, às vezes, de incapacidade, de impotência, que está tudo atrelado ao medo, né? O medo de se arriscar, o medo de falhar, o medo de fracassar, o medo de ser criticado, o medo do julgamento alheio. A gente não tem o estímulo de se perguntar e falar o que eu quero hoje, quais ações hoje que eu faço vai levar para o que eu quero, né? Então, normalmente a gente ou está muito no automático, né? Ou a gente está tentando atender a expectativa do outro. Estão trazendo, eu perguntaria o seguinte, né? Qual a natureza desse pensamento? Se a gente for parar para analisar um pouquinho, a gente vai ver o seguinte, que muitos dos travamentos que ocorrem na fase adulta são repetições infantis. Essas repetições infantis que no momento ali da infância elas podem ou não ter feito sentido. Leva, né? A gente travar na vida é uma questão assim muito ampla, né? Existem N coisas, N situações. Mas de tudo que vocês falaram, assim, eu fico com a questão assim do outro, né? O outro sempre tem que estar envolvido. Nós nunca queremos assumir a nossa responsabilidade na situação. Então, eu deixo de fazer o que precisa ser feito por causa do outro. É o medo do outro, do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, de como que aquilo vai chegar no outro, de como que aquilo vai repercutir. E aí eu faço o quê? Eu prefiro me travar. Eu prefiro ficar quietinha na minha. Porque se eu não faço, eu tenho justificativas. Porque eu não fiz. Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Panorama Psi, com Andréa Casale, Michele Lugon, William Sérgio e comigo, Leslie Guasti. E hoje o tema é por que travamos na vida? E talvez você até esteja ali passando por um momento que queira mudar na vida e talvez não esteja conseguindo. E isso é muito comum, porque a gente sempre, no percurso da nossa vida, a gente sempre busca mudar algo, seja profissional, seja pessoal, e às vezes a gente não consegue. Mas por que a gente não consegue? Por que quando a gente quer mudar, muitas vezes, e nós não conseguimos? Por que, então, travamos na vida? Então, convido aí nossos colegas a estarem partilhando aí o conhecimento para que a gente possa estar ajudando vocês nesse processo. E aí, Andréia, por que a gente trava na vida? Porque eu. Fala, William. Começa aí, William. Eu passo a bola. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Bom, o que a gente trava na vida? Acho que existem N fatores para a gente travar na vida, né? Para começo de conversa, né? Vai depender da vivência e da experiência de cada um. Mas eu acho que um fator muito importante é o sentimento de insegurança que desencadeia um sentimento, às vezes, de incapacidade, de impotência, que está tudo atrelado ao medo, né? O medo de se arriscar, o medo de falhar, o medo de fracassar, o medo de ser criticado, o medo do julgamento alheio, porque, querendo ou não, a gente projeta muito a opinião dos outros sobre as coisas que a gente faz e que a gente fala, que a gente deixa de falar. Então, acho que essa questão de, nossa, tem projetos. E por que a gente não dá continuidade a esses projetos, né? Vou falar também por experiência própria. A gente gosta de contextualizar com exemplos nossos mesmo, da vida real. Muitas vezes a gente se anima para fazer um projeto e tudo mais, e na hora que você está fazendo, que você está tirando que o primeiro passo é tirar do pensamento e passar para o papel, né? É a primeira ação que a gente pode fazer em relação ao projeto, um planejamento, né? Se você já consegue tirar do pensamento e passar para
pro papel já é de grande valia. Mas, às vezes, no meio do processo, a gente fica com aquele sentimento. Ai, não vou conseguir. Ah, não. Por que que alguém, não sei, vamos supor, vou escrever um livro. Por que que alguém leria meu livro? Vou gravar um podcast. Por que que alguém assistiria podcast? O que que eles vão falar? Ai, meu Deus, será que vão criticar? Será que vão falar mal? Será que vão falar besteira? E aí, às vezes, com tudo isso, a gente, será que não vai dar ibope ou não vão gostar? A gente acaba travando, né? E uma desses atravancamentos Uhum. seria um tipo de resistência, né? E uma dessas resistências é a procrastinação. E a gente acaba procrastinando. Me lembro Uhum. até, em falar em procrastinação, existe alguns tipos de procrastinadores, né? Que eu estava assistindo até um curso esses dias e que falava sobre isso. E aí eu comecei a perceber assim, meu Deus, eu me identifiquei em vários tipos de procrastinadores, né? O que Eu mais me gosto identifica. que isso é bacana que você traz, né, Michele? Porque eu preciso primeiro me identificar. Se eu não me identificar, como é que eu vou fazer a ação, né? Mas bacana, continua. Não, sim, isso é, Uhum. isso é muito importante. A gente está falando desde o primeiro episódio sobre o autoconhecimento, Uhum. é desenvolver essa autopercepção de si mesmo, né? Sim. Que eu comecei a desenvolver, como eu já falei aqui, em terapia, e, e eu faço exercício comigo mesmo, porque às vezes me pego, sei lá, tô aqui, tô fazendo alguma coisa, comecei a fazer um negócio legal, no outro dia eu vou dar continuidade, aí eu começo. Ai, meu Deus, vou lavar essa louça. Deixa eu lavar essa louça. Daqui a pouco eu me pego varrendo a casa, lavando roupa. Uhum. Então, são formas de resistências para não procrastinar o que eu tenho que fazer de fato. E aí Uhum. eu paro assim e falo assim, gente, mas por que eu tô fazendo isso? Eu tinha que estar fazendo o que eu me propus a fazer. Porque às Uhum. vezes eu travo e falo assim, "Ai, não sei se está certo esse caminho que eu tô tomando, eu não sei se a linha do meu pensamento tá certo assim, no sentido de tá coerente, né? Porque o Uhum. certo e o errado é relativo. E agora falando isso, me veio um insight aqui que tipo assim, a gente é formado, assim, a gente aprende muito na faculdade a pensar pelo pensamento do outro, Uhum. né? E pensar pelo pensamento do outro não estimula a gente pensar pelos nossos próprios pensamentos. E era Uhum. uma birra que eu tinha com o TCC, o que me fazia procrastinar também, porque eu sou do tipo procrastinadora perfeccionista. E o antes feito do que perfeito eu aderi muito para minha vida. Antes feito do que perfeito, né? Isso. Mas assim, você fica pensando, ai meu Deus, será que essa linha que eu tô criando assim, no sentido de todos os meus aprendizados, aí eu começo assim, meu Deus, fulano falou que trouxe isso com isso, aí eu vou interligando, nossa, isso vai muito mais profundo com as outras coisas que eu li. Aí eu falei, gente, mas será que daqui a pouco eu falo, nossa, essa menina tirou isso da onde? Vozes da minha cabeça? Eu sei que não é, mas você entende? Mas os Sim. primeiros teóricos, eles começaram assim também. E A para a gente gente tem que poder pensar. criar novas, né, a gente precisa andar com a nossa própria mente, questionar também, né? Ir agregando cada vez mais e fazer esse link que você faz. Opa, calma aí, isso aqui. Olha, tu já enxergando dessa outra forma, e muitas vezes é o que você falou. Realmente a gente acaba o quê? A gente tem que se condicionar muito a esses pensamentos, né, ou essas teorias ali, e não estimulada a dar continuidade, ficar só presa aqui, que é importante, sim, né, você ter aquele Uhum. conhecimento, ter algo respaldado, né, mas cadê o estímulo para dar a continuidade? Eu acho isso muito bacana, e isso é o que você está trazendo, ele traz muito essa questão também de despertar um pouco dessa insegurança, né, parte dessa insegurança de, opa, será que realmente
eu sei, o que eu sei realmente é válido? Não, isso gera esse tipo de insegurança, né? A própria autoconfiança ali na gente. Né? E você falando também em todo esse processo me lembrou outra coisa que também desperta insegurança, e foi até de um tema que eu estava assistindo uma live ontem e estava falando muito sobre a questão de foco, né? E se você não tem um foco ali definido, saber o que realmente você quer, isso também gera insegurança. Você fica perdido, né? Você também procrastina, né, em relação ali a sua vida. E eu achei muito bacana de trazer essa direção ali do foco palpável do que realmente eu quero. E se a gente for olhar, até mesmo culturalmente, a gente não tem o estímulo de se perguntar e falar o que eu quero hoje, quais ações hoje que eu faço vai levar para o que eu quero, né? Então, normalmente a gente ou está muito no automático, né? Ou a gente está tentando atender a expectativa do outro, né? Sim. Então, E aquela história, Uhum. sim, da Alice, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Só que nem todo caminho é para nós, Isso aí. né? A gente tem que saber quais caminhos a gente tem que trilhar, que são as escolhas que a gente faz na nossa vida, né? E Uhum. assim, essa questão do. Porque assim, eu já falei com algumas pacientes, o que que você quer? Né? Eu já me perguntei, Uhum. e é uma pergunta, tipo, que eu vejo muita gente falando, nossa, é muito difícil Aham. responder. Então, é mais fácil. Aí eu falei assim, então vamos começar por uma linha de pensamento mais fácil, já que nosso cérebro também faz de tudo para economizar energia, né? Energia Uhum. mental. O que que você não quer para sua vida? Uhum. É mais fácil, porque a gente tem essa tendência ao negativo, a tudo. Porque quando você vai Sim. falar assim, fala 5 defeitos, 5 qualidades. Os defeitos você vai falar rapidinho, as qualidades vai empacar. Porque a gente tem essa tendência. Então, Uhum. a gente listar para o nosso cérebro, eu acho, pelo menos pela Sim. experiência que tem, a gente listar o que a gente não quer é muito mais fácil. E listando o que a gente não quer, a gente consegue visualizar o que que a gente quer. Ou Uhum. começar a visualizar o que a gente quer, né? Sim. Mas a questão do travar, gente, a gente tem que trabalhar muito isso, é questão da insegurança, do sentimento de capacidade, sentimento de impotência, principalmente os medos que estão por trás disso, né? Principalmente o erro de Uhum. falhar, o medo de errar, de falhar, de fracassar e da crítica. São os Uhum. maiores E medos de, de e de todo querer mundo. ser perfeita, né? O tempo todo. Ou seja, a gente não vai conseguir ser perfeito. Não, A gente ninguém é consegue perfeito. buscar ali a perfeição. Então, é um contínuo ali desenvolvimento. Mas ser Sim. perfeitos não, né? Sim, é igual a Portela fala. Ai, meu Deus, eu sou péssima com frases. Meu Deus, mas vou tentar falar do meu jeito. É a frase do Portela que eu amo. Faça o melhor Uhum. possível com o que você tem, é, até ter o que você Uhum. precisar ter para fazer o possível melhor, né? Bacana, isso Às vezes aí. a gente não age, a gente trava porque fala assim, Uhum. ah, não, quando eu tiver um celular melhor, quando eu tiver mais conhecimento, quando eu tiver isso, aí fica no quando, só que quando você consegue um celular melhor, você fica assim, não, peraí, mas eu preciso de obter mais esse curso, aí você faz esse curso. Uhum. Sabe? Aí você manda Sim. desculpa, por E quê? isso aí, bacana. É É um a monte de resistência. desculpa, ou seja, um monte de justificativas. E que, na verdade, se a gente pegar e olhar o que você precisa fazer, é agir, né? Sim, Se você não agir, esquece, não vai. Agora, quantas são essas justificativas que eu coloco ali em torno do que eu estou vivendo, que elas não impedem de você realmente fazer. Então, muitas vezes a pergunta a fazer é dessas justificativas que vêm e que vão vir, porque a gente é tão naturalizado da gente fazer essas justificativas, a gente precisa fazer a pergunta de, opa, isso me impede de eu ter que fazer isso agora? O que realmente está me impedindo? Isso é se colocar e se encarar
para o que você realmente precisa ali. E fazer essa pergunta, querendo ou não, igual aquela outra que você falou, é difícil. É difícil quando você faz essa pergunta, você para e tem que parar para analisar. Não tem como. Você tem que parar para analisar e você vai começar a olhar, a rever. E a gente precisa colocar mais isso em prática. E quanto mais a gente coloca isso em prática, mais um movimento de ação e de mudança na vida você tem, né? Sim. Se perguntar também, tá, por exemplo, a insegurança, todo mundo tem inseguranças, né? Mas começar a se perguntar também, tá, o que que eu tô com medo, né? Eu tô com medo da crítica dos outros, mas por qual motivo? O que que significa essas críticas para mim, né? O que que significaria ser criticado? Ainda mais no mundo que hoje é, temos os julgadores virtuais, né? Que é muito Uhum. fácil apontar o dedo e falar, você tá falando E merda. esses julgadores a gente sempre vai ter, em toda a vida, seja virtual, presencial, a gente vai ter. Mas o maior julgador que você precisa se atentar é você mesmo. Porque se você Sim, parar para olhar, é você mentalmente se auto-julgando, o outro nem está te julgando. Mas mentalmente você fala, nossa, fulano vai me julgar isso, vai fazer isso, que os outros querem o que você trouxe lá no início. Na verdade, é você que está pensando isso de você, não são os outros. Então, a gente tá esse, projetando. esse tipo de julgamento ele está dando o seu controle para que você possa mudar. Agora, dos outros, não. Né? Não, a Uhum. gente projeta, né, muito. Isso, E perfeito. quem foi que falou, não me recordo quem foi que falou assim, quem sabe mais, quem tem um conhecimento maior, quem tá melhor que você, não vai te criticar. Só critica quem tá abaixo, quem não chegou no seu patamar, quem tá melhor que Uhum. você não vai ficar olhando para você e ficar te criticando. Tá aqui em cima, só subindo. A Uhum. crítica vem sempre de quem está abaixo, Verdade, abaixo em verdade. relação a conhecimento, em relação Aham. à ação, a movimento. Aham. E E normalmente essas críticas, que as pessoas que fazem essas críticas, é uma forma de se justificar, porque ele não está olhando para a sua vida para fazer a mudança que precisa fazer, ou encarar a mudança, a ação que precisa encarar, porque muitas vezes são difíceis de encarar certas ações, né? sim, Mas vamos aproveitar aqui, né, Michele? Vamos lá, William e André, o que vocês têm para compartilhar? Eu sei que eu e a Michele estamos aqui começando num bate-papo e se deixar a gente vai continuar falando. as oralzinhas aqui, tagarela, esquece. Vai lá, William. Pois é, dentro dessa pegada aí, né, que vocês estão trazendo, eu perguntaria o seguinte, né, qual a natureza desse pensamento? Se a gente for parar para analisar um pouquinho, a gente vai ver o seguinte, que muitos dos travamentos que ocorrem na fase adulta são repetições infantis, Uhum. né? Essas repetições infantis que no momento ali da infância elas podem ou não ter feito sentido, né? Porque tem alguns autores na psicologia, né? Na verdade vários, por exemplo, o Eric Fromm, o Eric Erickson, Uhum. que eles vão falar sobre crises, né? Então, ao longo de todo o desenvolvimento, é, nós passamos por crises, né? E nessas crises a Uhum. gente pode sair bem ou mal dessa crise. E isso vai cristalizar algum tipo de comportamento que vai ser transportado para a fase adulta, né? Então, entender a natureza, né, da onde que vem essa crítica, né, quais são aí, né, quem está falando, né, pela gente aí, pode ser libertador nesse sentido, né? Bacana, bacana que você traz, William, porque justamente é aquilo, eu preciso entender por que que eu venho repetindo certos padrões ali de comportamento, entender essa minha história, porque realmente tem a ver lá com esses traumas infantis, e ter essa compreensão e a clareza, né, de como é que você vem se comportando em situações que sejam similares, tanto em intensidade ou às vezes frequência, aos traumas vividos, você acaba o quê? Não desenvolvendo certas habilidades para resolver isso e acaba o quê? Muitas vezes você faz, como um comportamento de volta. Eu chego em certa situação na vida, aquilo para mim vira um abismo e eu volto.
Então, ou seja, eu não sigo adiante, eu não dou seguimento à minha vida. Então, isso faz com que eu trave também, né? Então, ter essa clareza da forma como você trouxe ali, entender toda essa dinâmica, né, leva a eu poder ter a opção de escolher se eu faço diferente e como eu faço diferente, né? Então, e o que que eu preciso de desenvolver, depende da situação, para fazer diferente, né? Sim, mas Isso é muito não é tão bacana. fácil, né? Porque Não, não é fácil. a questão desse comportamento é uma ação instintiva, que a gente que Uhum, muitas vezes é inconsciente. Não é consciente, porque uhum, a gente se comportou desse jeito lá atrás pelo fato de a gente sobreviver, igual você falou do abismo. A gente não vai uhum. simplesmente chegou no abismo e vai dar meia volta, porque a gente tem que sobreviver. Senão Isso a gente aí. vai ter que fazer de tudo. Então, são comportamentos que naquela época eram adequados, né? Saudáveis para a nossa sobrevivência, já que a gente depende de pai e mãe, de adulto, né? Não vou me ater só a pai e mãe. Uhum, A gente precisava de um adulto. E só que acaba que a gente vai se comportando dessa forma várias e várias vezes, que acaba ficando cristalizado. E aí, uma vez cristalizado, a gente vai repetir esses comportamentos na vida adulta, mas em contextos inadequados. Então, na verdade, são comportamentos inadequados nos contextos atuais. Só que a gente uhum, faz isso automático, a gente não percebe. Os uhum, famosos comportamentos neuróticos, né? uhum, E aí a gente tem que fazer o quê? Tomar consciência desses comportamentos, primeiro, né? Tomar consciência desses comportamentos, tomar consciência da origem desses comportamentos, para que a partir dessa origem se trabalhar a significação, uma ressignificação, uma reelaboração desse contexto, né, dos significados desse comportamento naqueles contextos que a gente não vai conseguir mudar a situação, porque não temos máquina do tempo, tá lá já, a situação passou, mas para a gente conseguir mudar esses comportamentos na vida atualmente, porque se a gente não compreende, se a gente não, tem que ter a compreensão e a aceitação para poder transformar, eu acho, pelo menos, sim, né? sim, Porque sim. senão a gente não consegue, não. Senão Uhum, é enxugar gelo com. Enfim, é aquele uhum. ditado lá E do você gelo. falando isso também, o Michele me trouxe aqui, me remontou aqui, que às vezes a pessoa ela não se percebe nisso e acaba escolhendo de forma inconsciente a continuar nesse comportamento, porque ela está ganhando também algo ali, né? Sim, De forma indireta, mas ela está ganhando algo, né? Por exemplo, às vezes ela aprendeu lá naquela época, na sua infância, em determinado momento, a ter que controlar ali um monte de coisas e aquilo serviu para ela conseguir sobreviver. E acabou percorrendo na sua vida, estou dando só um exemplo, né? Que é o controle excessivo. E às vezes se a pessoa tem a pessoa hoje na vida que ela fica querendo controlar tudo e todos em sua volta. E aí o que acontece? Ela não olha para a sua vida porque está tendo que controlar, controlar, controlar. E aquilo ali traz uma falsa, né, ilusão de que ela está no controle, mas na verdade está trazendo mais sofrimento ainda, né? Então ela precisa sim, ser forte, ter um problema sempre para resolver, e aí não sabe nem poder analisar e poder se retirar e falar, opa, esse problema não é meu, deixa eu devolver para a pessoa. Não, às vezes ela vai lá e se coloca no problema para ter que resolver. E às vezes, muitas das vezes vem certos discursos onde a pessoa bate no peito e fala, se não fosse eu, né, o negócio ia ser resolvido. E na verdade nem precisava da pessoa. sim. É Então preciso ela muita acaba se colocando, se sim. forçando por causa dessa necessidade de controle excessivo. É um exemplo, né? Tem outros. É preciso ter coragem, né? Como diz a Uhum, Brené Brown, para uhum, você, muita coragem para você se admitir sua vulnerabilidade e mostrar sua uhum, vulnerabilidade, né? Porque mostrar sua vulnerabilidade também é se permitir abrir mão do controle. uhum. Aí fala assim, É. não, pode aparecer fraqueza, não sei o quê. Não, só para quem consegue se permitir ser vulnerável, são só pessoas que são corajosas, que é preciso realmente coragem. Não é Uhum. para qualquer pessoa.
que Uhum. vai desnu, né? Vai te tirar aquilo Uhum. ali, e ficar nu de espírito, de alma, de psique na frente do outro e falar assim, e abrir mão do controle e falar, sou essa pessoa aqui, essas são Uhum. minhas fragilidades, minhas fraquezas, meus pontos fortes. Eu sou isso aqui que estou Uhum. me mostrando a você. Uhum. Não é E qualquer fazer pessoa que isso é um faz isso. processo doloroso, viu? Hum, Ou até porque eu a gente digo, tem que digo confrontar. por experiência própria, e volta e meio sempre busca esse processo, passar esse processo. E dói. À medida que você vai aprendendo a lidar com isso, vai diminuindo a intensidade da dor. Mas é difícil você encarar isso, né? Ah, Normalmente, a gente quer sempre estar certo em tudo. A gente quer estar sim, ali, né? Não ser o errado da história, até mesmo porque quando você é o errado da história, tem muitos dedos a serem apontados, né? sim, mas essa viagem para dentro de nós mesmos é mil flores, não coisa que esse povo Uhum. acha. É você pegar o barco e ir lá para alto mar, vai ter Isso aí. paisagem, vai ter lua cheia, vai ter golfinhos e vai ter tempestade, vai ter inundação. As pessoas acham que é mil, a gente vai confrontar com coisas que a gente tá reprimindo há muitos anos. Ah, Uhum. e a vida é doloroso. Sim, gente, a vida é dolorosa. Ninguém escapa de dor, não. A dor é E, inevitável. e o A bacana é gente tem que que. Bem-vindo à saber vida lidar. adulta. Pode falar, André. Oi? Bem-vindo à vida adulta, né? Não tem como não ter dor. Aham. Mas muito bacana ouvir vocês, né? Assim, fico aqui só me deliciando nos Ah, eu devaneios. entendi, André. Pode falar também, estamos Eu abertos a acho te muito ouvir legal, agora. assim, é muito, muito gostoso, né? Esse bate-papo, assim, essas construções que a gente vai fazendo a partir dos nossos conhecimentos, né? Daquilo que a gente Uhum. vem aprendendo, vem estudando, vem desenvolvendo, vem apanhando também, né? Batendo, e assim vai, né? Mas Uhum. essa questão, né, do que leva, né, a gente travar na vida é uma questão, assim, muito ampla, né? Existem N coisas, N situações. Mas de tudo que vocês falaram, assim, eu fico com a questão, assim, do outro, né? O outro sempre tem que estar envolvido. A gente, nós nunca queremos queremos assumir a nossa responsabilidade na situação. Uhum. Então, eu deixo de fazer o que precisa ser feito por causa do outro. É o medo do outro, do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, de como que aquilo vai chegar no outro, de como que aquilo vai repercutir. E aí eu faço o quê? Eu prefiro me travar, prefiro ficar quietinha na minha. Porque se eu não faço, eu tenho justificativas porque eu não fiz. Agora, se eu fizer, eu vou ter que assumir que eu fiz. Então, assim, eu acredito que o resultado ele é inevitável, desde que você faça o que precisa ser feito. Uhum. Então, assim, com medo, sem medo, com conhecimento total daquilo ou com conhecimento parcial, se você faz o que precisa ser feito, algum resultado você vai ter. E esse resultado vai depender de como você está fazendo. Se você está fazendo realmente o que precisa ser feito, ou se você está paralisado ou travado porque não tem coragem suficiente para assumir que é você que está fazendo, que é você que está realizando, que é você que está ali à frente e assumindo aquilo que você está fazendo. Então, eu vejo o outro assim, muito envolvido, né? Essa questão do quanto que a gente coloca a expectativa no outro, né? Uhum. Então, essa expectativa, ela acaba muitas vezes sendo prejudicial, porque a gente deixa de fazer por causa do medo, né, do outro. Então, isso, para mim, assim, é crucial, assim, às vezes a gente precisa fazer, muitas vezes, é fechar os olhos e fazer, simplesmente, entendeu? Porque se você for dar ideia, se você for dar ouvido, se você for ficar ali pensando nas consequências daquilo, de como que pode vir a ser o resultado daquilo, você não faz, você fica paralisado, você fica estagnado. Então, muitas das vezes a gente deixa de fazer as coisas, e eu coloco como quase 100% Uhum. delas, pelo medo.
pelo medo do que o outro vai dizer, do que o outro vai falar, né? E é claro que muitas dessas coisas, como o William trouxe aí, tem muitas questões envolvendo a nossa infância, né? Uhum. Então, assim, o quanto que nós fomos reprimidos lá atrás, quanto que nós fomos, como que esses padrões eles foram estabelecidos, né? Como que eles têm repercutido. Existe um curta-metragem bem bacana que o pessoal do Ceará fez, chamado Maria Maria. Não sei se algum de vocês já assistiu. Cara, é Clássico. fantástico aquilo, né? Como que foi reproduzindo ali o comportamento dos filhos, né? Era o comportamento da mãe, que tinha aquela vidinha ali e que reprimia os filhos quando estava pensando em outra coisa, ela já ia, pá, menino, volta para a realidade, essa realidade é aqui, ó, limpando, me ajudando, vai catar roupa, vai varrer o quintal, vai não sei o quê, né? E em algum momento, alguém tem que quebrar esse padrão, senão vai até morrer, né? Se não faz um esforço, né, grande, porque, igual a Michelle falou, não é fácil, mas nada é fácil. O que é fácil, Uhum. né? Então, assim, muitas pessoas, por exemplo, buscam a terapia achando que aqui elas vão encontrar a resposta que elas precisam, mas, assim, que é o psicólogo, que é o terapeuta, que vai dar a resposta para ele. E aí, quando ele chega aqui e ele vê que não é, ele já meio que, não quero isso não, porque não é isso que eu estou procurando. Então, por quê? A Eu estou pílula procurando mágica, né? alguém que me diga o que fazer, porque se não der certo, não fui eu. Foi fulano que falou que era para eu fazer isso e que daria certo. Sim, exatamente Então, isso. se não E deu certo, não é por minha causa. Eu fui E aí a pessoa se orientada. coloca como vítima na situação. E sendo que Isso. ele está escolhendo deixar o outro é dizer o que tem mais que fácil, fazer. é mais cômodo. E aí a gente acaba sendo vítima de nós mesmos. Uhum. Porque a gente só é responsável sobre nós mesmos, a gente só tem controle sobre a gente, né? Pois é, a gente não tem controle sobre o corpo. Essa negação, né, da responsabilidade, essa negação do quanto a gente precisa se colocar para fazer as coisas, em vez de ficar colocando a culpa no outro ou querendo se Uhum. justificar pela perspectiva do outro, acaba fazendo a gente ficar travado. E aí a gente vira uma pessoa o quê? Reclamona, Uhum. briguenta, né, chata, porque a gente não assume, a gente só fica apontando o dedo. E E aí a gente não vai para criticando. lugar nenhum. Vai para A lugar nenhum. crítica sempre vem de baixo, Pois é. de quem não faz nada, né? Mas é preciso ter coragem de ser a ovelha colorida, né? No Maria Maria e tá tudo na repetição. Basta um ser a ovelha colorida de chegar e fazer diferente. Uhum. E aí vai ser julgada, vai ser, ah lá, fulana é assim, ela era rebelde da família. Sim, foram os rebeldes que me transformaram o mundo. E Foram aí tem atos de aquela questão rebeldia. também, né, Michelle? Às vezes a pessoa fala, eu só vou fazer se fulano fizer também. Mais uma vez, está jogando em cima do outro. Eu Sim. só vou se fulano for, eu só faço se fulano fizer comigo. Eu só caminho, né? Você tem as pernas, tá lá boazinha, mas você só vai se alguém estiver com você, te empurrar, pegar na sua mão. Né? Uhum. E com isso, gente, a gente traz sobre a gente várias questões, vários problemas que a gente está vivenciando hoje no mundo. Né? A ansiedade, ela está aí a todo vapor, as pessoas estão extremamente ansiosas. Por quê? Por causa do medo. Uhum. Sim. E aí esses medos estão muito mais ligados, né, no medo da humilhação, no medo do julgamento, no medo da crítica, do que realmente em algo fisiológico, algo que foi ali. Está Uhum. muito ligado a essas questões de não querer encarar a vida, de não querer ter responsabilidade com aquilo que quer, com aquilo que não quer. As pessoas têm medo de dizer o que querem, têm medo de dizer o que não querem, né? Por quê? Porque elas estão preocupadas com o que os outros vão pensar. Uhum. E aí não se coloca, não se posiciona, e fica tomando porrada e achando que não tem que tomar porrada. Estou tomando porrada, mas eu sou vítima nessa situação.
Eu não tenho que apanhar por isso. Mas não assume, né? Então se coloca o tempo todo nesse lugar de vítima. Você me fez E a lembrar gente de uma coisa. lida com várias situações, né? Dependências Sim, emocionais eternas por aí, né? Que a gente não quer abrir mão. sim, Uhum. você me fez lembrar de uma coisa, a questão também do o medo de não de assumir uma responsabilidade e não conseguir sustentar. Aí vem a sustentação, né? E aí, hoje, a autorresponsabilização, você falou de expectativa, aí me vem aquela frase, você é responsável pelas expectativas que você cria. Aí Uhum. você é responsável pelas expectativas que você cria, ao mesmo tempo que foge das responsabilidades. Se coloca no lugar de vítima, num papel de vítima, para não ter autorresponsabilidade, mas ainda assim é responsável pelas expectativas e não quer ser nem responsável por essas expectativas. Aí você trouxe o mundo de hoje e me fez até lembrar é, da corporal em si, né? É Uhum. que a gente vive num mundo, parece que desconectado, né? Como é um mundo virtual, eu vejo que o mundo virtual também é muito desconectado da vida real. Então, falta o quê? Uhum. Falta enraizamento, falta ground na realidade. E Uhum. a sustentação está ligada ao ground, né? A gente, se a gente for olhar pelo exercício mesmo lá, que a gente estuda e tudo mais, existe o exercício do ground e depois a sustentação. Que o arco também é um exercício de ground, mas de sustentação. Então, as pessoas elas estão fugindo da vida real, se afugentando na vida virtual, nesse papel de vítima, de que minha vida é bela, minha vida é feliz o tempo todo, minha vida é ótima, perfeita para os outros, porque tá uma bosta, né? Uhum. Mas também, ao mesmo tempo, não tem, fica se vitimizando, não tem coragem de botar as caras a tapa e assumir as responsabilidades. Porque eu acho que não é nem só assumir a responsabilidade, é o medo de não conseguir sustentar a responsabilidade. Já Uhum. ouvi gente falar assim, eu tenho vontade, coordenador, tenho vontade de subir, de subir de cargo para gerência, mas eu acho que eu não conseguiria assumir a responsabilidade de gerência. Então, para mim, tá ótimo ficar aqui como coordenador. Eu já ouvi isso, Uhum. eu já ouvi isso. Então, assim, é o medo de assumir responsabilidades e não conseguir sustentar. De Uhum. assumir algo e não conseguir sustentar. E se não conseguir sustentar, dá um passo atrás e trilha outro caminho para que você consiga uma sustentação mais sólida, mais forte. Uhum. Mas o dar um passo atrás é condenado hoje em dia na produtividade, 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 tem que ser produtivo, se você não é produtivo, você não está prestando, você é um peso morto em cima da terra. Esse negócio também de performance, produtividade, está enlouquecendo as pessoas, criando uma ansiedade e travando muita gente, tá? Que eu estava estudando um pouco sobre produtividade, assim, Uhum. mas aí tá interligada a outra coisa, ao medo. Não diretamente ao medo, mas a produtividade interligada intrinsecamente com a autoestima, né? Quando a pessoa, se ela tiver uma autoestima, que é estima, reconhecimento de valor, respeito com si mesmo, afeto e carinho com si mesmo, se a pessoa tiver uma autoestima consolidada, boa, ela consegue ser mais produtiva pelas coisas que eu ando estudando. Só que a maioria das pessoas que eu vejo, a autoestima, ela oscila muito para baixo. Ela tem momentos de autoestima aqui, boa, mas ela Uhum. não se sustenta aqui. Ela Uhum. sempre fica oscilando para baixo. Por quê? Porque eles trabalham como se fosse remédio. Técnicas de exercício de autoestima eu acho mega válido, mega válido. Só que eu acho superficial, porque você vai fazendo técnicas e exercícios para autoestima, você vai ficar com sustentar uma autoestima aqui, mas daqui a pouco ela vai oscilar lá na frente e vai começar a cair. Aí você não vai ter. Aí esse reconhecimento de valor, de respeito de tudo para com você mesmo, vai ser posto em xeque de novo, vai ter as dúvidas, aí vem o sentimento de segurança, vem o sentimento de incapacidade, impotência, e vai afetar a sua produtividade, seu desempenho, não tem jeito. E Uhum. a autoestima está ligada ao medo.
Isso mesmo. Então, assim, se você não trata a base, a causa, não Uhum. adianta ficar remediando com técnicazinhas superficiais de, ai, vamos fazer aqui curso de produtividade, aí fica metendo aquele monte de exercício. Gente, desculpa, eu estou E estudando isso mais acaba sobre isso travando, né, hoje, Michele? Isso acaba travando a vida. Porque você não foi porque lá. o medo trava, ele Ou seja, eu paralisa. faço ali algo mais superficial, mas não vou a fundo, né? Então, ou seja, é uma ferramenta, como você falou, ferramenta, são ferramentas mega valiosas, mas para quem já tratou lá a questão da causa é aqui e a pessoa vai decolar. Agora, se não, vai ser só um tapa-buraco. É, por isso que eles ficam falando sempre de, vamos lá, curso X, Y, exercício de Uhum, produtividade, performance, gente, performance é desempenho. Então, assim, deixar claro que bota só um uhum, nomezinho bonitinho. E tudo mais, aí a pessoa faz, tô me sentindo aqui, daqui a pouco lá na frente não tá tão bem assim, fala, gente, alguma coisa de errado comigo, tá todo mundo performando, menos eu. uhum, Mas será que está todo mundo performando mesmo? Será que a produtividade está lá em alta? Né? Como é que foi a vida dessa pessoa? A questão lembrei agora do que o William falou, das crises, né? Que tem a segurança. Eu lembro mais ou menos acho que era o Fromm, né? Que tem as fases de crises. Pendendo para um lado, pendendo para o outro, né? Dependendo da forma de que você é criado, educado. Então, assim, como é que foi dessa pessoa que consegue performar e ter uma produtividade melhor? Como é que é a autoestima dela? Ela é mais autoconfiante? Olha a história de vida dela. A gente tem essa tendência de ficar se comparando. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Ponto. uhum. Ponto. Ninguém passou o que a gente E passou, ninguém normalmente sente. essa questão de comparação, quando a gente compara com outro, a gente compara com o melhor do outro. A gente não compara o processo que ele chegou para estar melhor, né? Aí já é mais aquela sensação de capacidade de achar que eu não vou conseguir. Então, se compara consigo mesmo, o que você foi ontem e o que você é hoje, né? Sim. E comparar com outros só com a perspectiva que você consegue enxergar do outro, porque a grama do vizinho é mais verde. Você não sabe se ele está pintando ou se ele está de fato cuidando, entende? Então a gente não sabe. A gente não sabe o que ele está mostrando é real ou não, ou até onde é real, ou até onde de fato é, Uhum. entende? Na vida É isso social todo mesmo. mundo é lindo, feliz, rico, maravilhoso. É verdade, Então, verdade. é muito complicado isso. Eu acho que a gente pode também falar um pouco aqui, algumas, tipo assim, estimular as pessoas com algumas coisas para começar a ter autopercepção, né? Começar a se questionar. Quando começar a travar, travei, porque o medo paralisa. A gente trava por causa do medo, Uhum. o medo paralisa. Ah, por que que eu não estou conseguindo? Por que que ao invés de eu estar fazendo o que eu tenho que fazer, eu tô indo lavar roupa, eu tô indo fazer uma coisa que eu posso fazer no final de semana. Parar e começar a se questionar. E é se questionar não é com outra pessoa, não, é você com você mesmo. O medo, por exemplo, todos os medos afetam a respiração, né? Estava lendo no livro que eu Uhum. passei para vocês. Como é que está a sua respiração? Como é que ela é? Ela é mais curta? Ela é mais profunda? Ou Começar é a perceber peitoral ou é diafragmática, né? Uhum. sim, começar a perceber a gente mesmo, sabe? Uhum. O medo, ele tem a tendência de uma respiração mais presa. E aí você começar a perceber sua respiração, você desenvolve essa habilidade de autopercepção corporal e você começar a sentir, realmente, agora eu estou mais assim, né? Com a respiração mais contida. Por que que eu estou com medo? E por quê? Quais foram as situações atrás que eu me senti insegura? E por qual Uhum. motivo? Sabe? E se ficar se perguntando, estou procrastinando. O que que eu estou obtendo em troca da manutenção dessa procrastinação? E o É quanto é você. importante esses questionamentos, até mesmo porque quando eu faço esse questionamento, não quer dizer que eu vou ter a resposta naquele momento, mas eu estou Hum, forçando ali a minha mente a ficar vasculhando ali, tentando entender o processo. Então, pode ser que uma resposta pode vir logo, mas pode ser que a resposta demore aí uma semana para chegar, né? Mas você precisa estar estimulando, sim, senão não adianta, a gente chega no automático, esquece e vai gerando vários sintomas.
né? Sim, exatamente. Mas, gente, olha só, a gente já está chegando aqui no final, sei que o papo tá Ai, gostoso. E se Falei quase deixar, nada. então, se deixar, eu vou querer continuar falando. E hoje eu tô falando dele também, igual a Michelle. Tá? Então, chegando aí no nosso final, eu gostaria que cada um trouxesse uma outra contribuição, uma visão ali para a gente estar encerrando isso daqui. Tá bom? Vamos lá, fala Andréia, aí. que aí, André, eu vou. Não, pode ir, William. Então, nessa questão do outro, a gente tem que tentar entender quem é esse outro, né? Uhum, Por quê? Porque no desenvolvimento humano a gente depende do outro, em alguma medida, né? uhum, É esse outro que ele vai, digamos assim, instalar, né? Nos dar certas ferramentas, né? Então, daí a importância da boa educação, né? E ter uma educação um pouco mais sólida, né? É, porque isso está intimamente ligado a como vai se passar por essas crises. uhum, E é esse outro que vai informar, né? Desde que ele também tenha, né, aquilo que passar, né, na educação, porque ele também pode ser faltante. Então, o que ele passa é uma falta, uhum, né? E acaba aí o ciclo vai tendo a manutenção do ciclo, né, até chegar na fase adulta, né? E aí em análise se desenvolve aí a questão do se questionar, né? Entende? Porque começa a travar na vida e aí como é que fica? Aí é a hora que a gente entra em ação, né? Então é observar, né, quem é esse outro, né? Se esse outro ele me inspira ou ele me trava, né? Porque tem outros que inspiram, né? Tem outros que me fazem querer ser melhor, né? uhum, Então é parar para observar, né? De quem é esse outro, né? Esse outro ele está me travando ou ele está me inspirando? uhum, Quanto que ele está impactando no seu núcleo ali, né? Sim, Se você tá usando ele como uma muleta, muitas vezes, né? Para não fazer o que precisa ser feito. é E isso. aqueles que estão, que te inspiram, com uhum, certeza ele vai te levar para um outro lugar, né? É isso. Porque você tem, por exemplo, pessoas, né, adultos que são mais bem resolvidos, digamos assim, né? Que passam melhor, né, por certas crises, natural, né? E outros que passam, né, com dificuldade, né? E isso pode ser desenvolvido, né, posteriormente. Dá trabalho, né? Mas é possível de desenvolver, né? E aí, Sim, pensando nessa sociedade imediatista que nós temos, né? uhum, E que é tudo para ontem, as pessoas não querem muito esse trabalho, Ah, é difícil. né? De É, desenvolver, de se, de, de, de trazer à consciência aquilo que está lá inconsciente, né? As pessoas não querem isso, elas querem aqueles que já mostrem um caminho e que garantam ainda que esse caminho vai levar ela onde ela quer chegar. uhum, E aí ela não entende que para cada um o caminho ele vai ter pedras diferentes, né? E aí fica mais complicado. As pessoas querem garantia de sucesso, querem garantia de que elas uhum. vão conseguir, querem garantia de que elas vão alcançar. Eu sim. recebo muitas mensagens assim me perguntando, mas você me garante que vai me ajudar, que isso vai. Entendeu? Tipo Garanto assim, nada. como assim? Como é que eu vou te garantir? Se a Né? ação é dela mesmo, tem que ser a ação da própria pessoa. Eu não tenho como garantir a ação do outro. é A isso. única garantia é a morte, gente, da vida. Tem Pois jeito é, não. mas as pessoas querem garantia, né? Uhum. Querem vir para a terapia se realmente for um investimento que vai fazer ela chegar até onde ela quer chegar. Só que Sim, a questão é, ela está disposta? Uhum, Né? Você está disposto? 80% é o paciente, né? Pois é, né? A abrir mão dos ganhos diretos para poder uhum, avançar ou não? Ah, uhum, mas não é você que vai me colocar onde eu quero? Não, sou eu.
Então, é complexo, mas é gostoso, né? É De fazer. demais. É um trabalho, é um É, trabalho muito... gente, olha, psicóloga não traz respostas, porque as respostas vêm de você mesmo, que a gente não experienciou histórias de vocês, a gente não sente como vocês, a gente não viveu a história de vocês, então não tem como a gente dar a melhor resposta. A gente consegue fazer o quê? Auxiliar e clarificar o caminho para vocês acharem as melhores respostas. As pessoas têm que colocar isso de vez na cabeça, sabe? Uhum. E aí muitas De que pessoas depende. viram e falam o quê? Ah, eu fiz, não resolveu nada. Será que fez mesmo? Aí que tá. Ah, É, eu fiz, não resolveu nada, não me ajudou em nada. Bom, gente, para a gente finalizar, então, eu gostaria de uma palavrinha de vocês ou uma frase para a gente estar finalizando hoje, né? E deixar aí novos momentos aí para novas séries aí do podcast. Pode ir, Ah, gente. dizer o quê, né? Dizer que foi muito bom estar aqui com vocês, que fico feliz quando eu recebo um retorno, né, das pessoas que vão lá, assistem, né, e dão um retorno de que foi bacana, de que foi positivo, de que aprendeu algo diferente, algo novo. Porque a intenção é essa, é contribuir, é ajudar as pessoas a buscar esse autoconhecimento, né? A intenção é que vocês se conheçam mais, se aprofundem mais, desejem mergulhar mais, cada vez mais fundo. Agora, isso é de cada um, no momento de cada um, né? A gente respeita aí o tempo de cada um, mas nós estamos aqui. Cada um no seu tempo. E a palavra que eu quero deixar é coragem. Coragem para mergulhar para dentro de si mesmo, para se despir para si mesmo, para você se tornar vulnerável, abrir mão do controle e mergulhar dentro, confrontar suas questões, confrontar sua sombra, sua luz, principalmente na sombra, que é onde você vai achar suas potencialidades, se permitir desenvolver suas habilidades, aptidões, se permitir sentir as sensações boas, consideradas boas, ruins, e agradecer também, porque principalmente as pacientes que assistem a gente traz conteúdos da terapia que eu adoro também, fico muito feliz, né, Lege? Tem paciente nossa que assistiu, que trouxe, né, Uhum. para terapia algumas questões do podcast, isso é muito legal, e compartilhar isso é um legado que a gente pode deixar, né? Compartilhar. Conhecimento não é feito para ficar recluso, reprimido, sim para ser compartilhado. É isso. Bacana. William? bom, uma frase mais ou menos aí, né? A mudança ela só ocorre, né, quando a gente entende a natureza, né, do daquilo que nos impede de seguir, né? Mas entender a natureza não basta, né? É necessário uma mudança de inclinação, Uhum. né, para que se construa aí o novo hábito, né, digamos assim, para que se rompa o ciclo, né? E isso se Uhum. faz justamente pelo mergulho, né, o contato com a realidade, né? Como que essa experiência de fato ela se deu, né? E não pela fantasia, né, que a gente acaba criando muitas vezes, né? Então, mergulhem, né, para dentro. E é muito bom estar aqui, né, e compartilhar aí um pouquinho aí com vocês, né? De 15 em 15 dias, né? Tomara que esse tempo diminua, né? Que seja Uhum. semanal, né? Quem Bacana, sabe? bacana, quem sabe? Bom, eu deixo ali, eu acho, para complementar, né, com tudo que vocês falaram, se permita, viaja aí para dentro de você, que tem momentos que vai ser doloroso, mas vai ser gostoso e libertador também. E agradecer pela parceria ali, que a gente, entre nós, né? Que está muito gostoso. E agradecer você, ouvinte, que está aqui também para aproveitar aí esse conteúdo. Aproveitando para lembrar, curte e compartilhe
com quem vocês acham que gostariam de compartilhar esse conhecimento, tá? Se inscreva no canal e comente os temas que vocês quiserem também que a gente traga, que a gente está aqui para ler os comentários e trazer os temas que vocês quiserem que a gente aborde aqui também para compartilhar com vocês, né? Posso deixar uma frase final, então? Uma frase que eu não consegui falar direito? Pode encerrar. Ó, vou falar lendo para ler e falar direito a frase. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Portela. Uhul. Gratidão. Tchau, isso. Gente. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Até a próxima, gente. Já começou a me dar crise de rios, então essa parte eu sei que vou ter que cortar. Eu me preparo. Vamos lá. Deus. Todos prontos? Prontos. Calma aí que eu já vou iniciar. Para não cair na gargalhada, se não começar a rir, eu não consigo falar. Primeira coisa antes da gente começar é sempre arrumar, né? Se arrumar. O Célio já se arrumou. O William que não precisa. O William já se arrumou. Arrumar já desde cedo, surpreende. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Panorama Civil. Travou, trava-língua.